do terceiro ano! Hoje nós temos uma aula de língua portuguesa muito especial para vocês. Vamos ver o que nós vamos estudar? Vamos estudar período composto por subordinação, orações subordinadas substantivas, predicativas, completivas nominais e apositivas. Vamos ver o detalhamento? Estudo dos processos estruturais morfossintáticos da língua portuguesa, dando ênfase à análise do período composto por subordinação com função substantiva, ok? Vamos para a nossa aula. Então, gente, nós iremos, trabalhar hoje as orações subordinadas substantivas. Então, o período composto por subordinação apresenta dois tipos de oração. Primeira é a oração principal, rege-se por si, não exerce função sintática em relação à subordinada. Já a segunda oração, que vai ser a subordinada, tá? Então, antes de dar início, nós temos de entender dois processos, né? O que é uma oração coordenada, que vocês já estudaram e sabem que as orações coordenadas, elas não têm relação sintática entre elas. Elas são independentes, né? Quando eu falo, eu saio, ando, pulo, então se eu for dividir, serão 3 orações independentes. Então, são coordenadas. Quando eu falo em subordinada, o que acontece? Subordinação é algo que depende de outro, né? Quando alguém é subordinado a outro, porque aquele alguém depende do outro. Então, assim são as orações. Se ela é subordinada à oração, é porque ela vai depender de outra oração, que é a que nós falamos anteriormente, que é a oração principal. Então, dentro de um período, nós iremos encontrar um período composto, tá? Porque o simples, nós não teremos oração subordinada, um período composto. Por que composto? Porque é formado por mais de uma oração. Temos de entender a partir daí. Então, uma oração, ela vai ser a principal e a segunda, ela vai ser subordinada. Então, esta subordinada, ela vai depender da principal para que a gente compreenda, a mensagem que é transmitida através desta oração. Então, vamos verificar aqui a oração subordinada. Ela exerce função sintática em relação à principal. É oração dependente desta, da principal, Então, essa oração subordinada, ela vai depender. Primeiro, você compreendeu que por que é subordinada? Porque ela vai depender de outra oração, de uma oração principal. Ela vai ter essa relação de dependência sintática com outra oração. A partir daí, nós temos vários tipos de orações subordinadas. Nós iremos estudar as orações subordinadas substantivas, especificamente. Quanto à função, pode desempenhar o papel de substantivo, orações subordinadas substantivas. São chamadas assim porque ela tem função, essa oração subordinada, ela vai ter, desempenhar a função, o papel de substantivo. Então, a gente vai começar analisando um período simples. Meu medo era a chuva. Veja só, chuva é um substantivo. Quando nós formos para a oração subordinada, você vai ver que a oração, que está aqui, o período simples, e a palavra-chave aqui que tem valor de substantivo, vai estar lá na subordinada, de uma forma diferente, mas vai ter este mesmo valor de substantivo. Então, meu medo era a chuva é simplesmente um substantivo, e quando a gente passa para a outra frase, a outra oração,
a gente vai ver que já modificou. Veja só. Quanta função pode desempenhar o papel de substantivo, né, que a gente já falou. Então, essas orações subordinadas substantivas é porque ela vai ter esse valor de substantivo. Então, meu medo era que chovesse. Então, eu tenho aqui meu medo, né? Meu medo era, então, a oração principal. Que chovesse é a oração subordinada substantiva. Por que que é substantiva? Porque lembram da anterior? Meu medo era a chuva, só que aqui nós apresentamos o período simples. Aqui, que chovesse, vai ter o mesmo valor lá de chuva, do período simples. Então, por isso que tem, gente, esse nome de oração subordinada substantiva, tá? Porque nós temos outros tipos, mas a gente vai trabalhar, neste momento, as substantivas. Então, aqui, né, você já compreendeu, né, que nós temos duas orações, né? Eu tenho a oração principal, que é meu medo era, tem um verbo. Que chovesse, aqui apresenta-se o outro verbo, tá? Com o valor de substantivo. Então, está compreendido porque é substantivo, né? Então, vamos aqui verificar outra oração. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Então, nesta oração, a gente só vai identificar, né, a oração principal e a subordinada. Ainda não vamos classificar, tá, gente? Neste primeiro momento, eu quero que vocês compreendam por que uma oração principal e por que uma oração subordinada. E por que ela é chamada de oração subordinada substantiva. Então, veja que nem sempre a oração principal, ela vem no início da frase, tá? Então, geralmente, né, ela vem no início, mas isso não é regra. Então, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Olha só, quando te encarei frente a frente, aqui vai ser a oração subordinada. Veja que a oração principal está aqui. Não vi o meu rosto quando eu te encarei frente a frente. Tá? Aqui eu tenho uma conjunção que está ligando, né? A gente está só vendo essa questão de oração principal e subordinada, tá? Então, por isso que eu estou trabalhando aqui com uma conjunção, mas nós não vamos trabalhar com elas, só para eu mostrar para vocês, né, que nós temos uma oração principal e uma subordinada, tá? Não vi o meu rosto. Aí eu tenho que ter uma oração subordinada, essa oração aqui, quando eu te encarei frente a frente, né, ela precisa da oração principal. Tá? Quando que eu te encarei frente a frente? Aí vai dizer, quando não vi o seu rosto. Então, esta é a oração subordinada. Nós temos a não vi o meu rosto, a oração principal. E aqui a gente vai apresentar mais uma vez. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Então, nós temos oração principal e oração subordinada. Tá, até aqui, tá, a gente está aprendendo que é uma oração principal e que é uma oração, né, subordinada. A partir deste momento, a gente vai trabalhar com a classificação das orações subordinadas substantivas. Primeira, né, a primeira que nós iremos trabalhar é a completiva nominal. Então, o que acontece com a completiva nominal? Primeiro, é uma oração subordinada. Então, quando eu falo em oração subordinada, substantiva, completiva nominal, terá uma oração principal e a subordinada, que ela será completiva nominal.
Será por que completiva nominal? O nome já diz, né? Porque vai completar o sentido de um nome, né? Toda vez que falar em completiva nominal, né, a gente já entende que vai completar o sentido de um nome. Então, vamos verificar a oração. Tive a impressão de que o povo estava consciente. Olha, verifiquem, gente, escrevam no caderno de vocês, né, para vocês darem uma estudada, né, em casa também, porque é um pouco complexo, né? Precisa estudar bastante. Não vai ser só hoje na aula que vocês irão ficar bem para a avaliação, né? Então, tive a impressão de que o povo estava consciente. Então, tive a impressão, aqui nós temos a oração principal. Agora, eu tive a impressão, né? Está completo esse sentido? Tem que ter uma subordinada aqui, né? Subordinada que vai ter uma relação com esta, com tive a impressão, com essa oração principal para que você compreenda. Veja aqui o que. Tem um dia aqui, é uma preposição. Aí veja que a completiva nominal, ela vem, a subordinada, né, com uma preposição. E aqui é de, porque tive a impressão de que, né? Aí a subordinada vai completar. Então, o de aqui, né, está com um nome. Impressão de é diferente da objetiva indireta, né, que você estudou, para não confundir, gente. A oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, né, ela vai vir com um verbo e uma preposição, tá? Objetiva indireta, verbo e preposição. Já a completiva nominal é nome. Tá? É isso que não esqueça. Veja que eu tenho de aqui preposição e o nome impressão. Impressão de. Então, tem o nome e preposição. Então, se eu tenho aqui a oração principal, tive a impressão, e a oração subordinada de que o povo estava consciente, eu tenho aqui na minha classificação oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá? Então, vai ser assim, né? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mas por que completiva nominal? Porque completou o sentido de um nome, ok? Então, aqui nós temos, né, o verbo da primeira oração, o verbo da segunda oração. Então, tem aqui um período composto. Por subordinação, porque a oração subordinada, ela vai ter uma relação de dependência com a oração principal. Então, aqui tive a impressão disto, de que, né? De que o povo estava consciente. Então, geralmente, a gente coloca aqui o período simples, né, que é para a gente tirar a dúvida, né, do que resta sobre a necessidade de se complementar a oração. Quando eu digo tive a impressão de que, disto, né, de que o povo estava consciente. Okay? Então, está a completiva nominal. Vamos para outro exemplo aqui de completiva nominal. Então, havia dúvida de que ele fosse realmente o assassino. Então, olha aqui o quezinho, o se, né? Que eles estão aqui fazendo esta ligação da oração principal com a oração subordinada. Temos aqui a preposição. Por que preposição? Porque na completiva nominal, a oração subordinada vai completar o sentido de um nome, e esse nome vem regido de preposição. Porque
eu tenho, né, ou havia dúvida de quê? Né? Dúvida de quê? De que ele fosse realmente assassino. Então, não esqueça que a completiva nominal, gente, ela vai vir com a preposição, tá? Diferente da objetiva indireta, que é verbo, né? O professor explicou sobre isso, né? Então, a objetiva indireta vem verbo e preposição, e a completiva nominal, nome, porque tudo que não é verbo, gramaticalmente falando, chamamos de nome. Né? Então, havia dúvida de que ele fosse realmente assassino. Então, que ele fosse realmente o assassino é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É meio comprido o negócio, né? Mas só em você saber que é uma oração que é subordinada, né? Porque ela ela depende, né, de uma oração principal, ela tem essa relação. Eu não posso separar, havia dúvida. Aí, ele fosse realmente assassino. Faz sentido? Não, né? Então, a oração subordinada, ela tem de ter essa relação com a principal, para que haja entendimento, né, na mensagem que você quer passar. Eu sempre falo, olha, diferente das coordenadas, que não precisa. Se você, né, desligar uma da outra, vai continuar com o mesmo sentido, com a mesma função, né? Aqui não. Tem subordinada, já está dizendo, depende, né, de outro. Então, depende aqui da oração principal. Então, havia dúvida de quê? Disto, né? Então, disto fica com a oração subordinada, que é o complemento. Aí nós temos mais aqui, olha, um exemplo, os alunos tinham vontade. É a oração principal. Os alunos tinham vontade. A subordinada, aprender mais sobre a língua. Aprender mais sobre a língua. Então, os alunos tinham vontade de. Veja aqui, geralmente, você já deu para perceber que o de aparece muito, né? A preposição que mais aparece. Então, tenho vontade de quê? Se eu chego e só digo, tenho vontade. Ou então, aprender mais sobre a língua. Se eu dividisse nessas duas orações, faria sentido para você? Não. Esta vai depender desta para você compreender a mensagem? Sim, né? A subordinada, ela tem de ter uma relação com a principal. Então, os alunos tinham vontade de, você já viu que vem um nome, que vontade, né, de à vontade. Né? Então, aqui um substantivo que vem regido de preposição, por isso que a oração subordinada é um complemento nominal. Por quê? Tenho vontade de quê? De aprender mais sobre a língua. Então, está completando o sentido aqui de vontade, que é um nome e não um verbo. Então, para eu, né, entender melhor, eu posso fazer a pergunta. Tinha vontade de quê? Disto aqui, né? De aprender. Então, quando eu digo tenho vontade, estou falando, estou pegando a oração principal para que eu tenha uma resposta na oração subordinada. Então, é isso aí. Nos primeiros exemplos, né, que a gente trabalhou, a completiva nominal, gente, não esqueça, no nome já está dizendo, completiva nominal. Está, né, completando o sentido de um nome. Quando aparecer aqui uma oração subordinada, aí se você tiver dúvida entre a completiva nominal e a objetiva indireta, aí você verifica. É um nome que está com a preposição? É um verbo que vem com preposição? Se for verbo, é objetiva indireta, né? Se for nome, é completiva nominal.
Ele completa o sentido do nome, neste caso. Se for um nome, não esqueçam, tá? Faça as anotações. Aí nós temos outra chamada predicativa. A predicativa, né, quando a gente fala em predicado, predicativo, a gente está falando de característica que se dá a um ser, né? O predicativo nós temos do sujeito, temos do objeto. Então, na oração subordinada, que é uma predicativa, ela exerce a função sintática de predicativo do sujeito, da oração principal, que apresenta verbo de ligação também. É uma característica desta oração subordinada, é a presença de verbo de ligação. Porque no contexto geral, né, num período simples mesmo, qual é a função do verbo de ligação? É ligar o sujeito ao seu predicativo. E o predicativo é uma qualidade, uma característica, um estado do ser. E na subordinada, ela vai ter esta função também. Então, vamos ver aqui na frase. A verdade é que o Brasil tem jeito. Então, você verifica e diz, a verdade. Temos aqui o verbo, né, o verbo ser. Então, o verbo aqui ser é o verbo de ligação, né? É o único que ele vai, todas as circunstâncias que ele aparecer, ele vai ser um verbo de ligação, o verbo ser. Porque tem alguns verbos que vai depender da frase que ele aparece, né, da oração, do contexto. Então, ele pode mudar. Um verbo de ligação, ele pode ser um verbo intransitivo em outra situação, já aqui não. O verbo ser, isso não acontece. Então, a verdade é que o Brasil tem jeito. Então, aqui eu já tenho o verbo de ligação. Então, a verdade é a oração principal, que é o sujeito, né? A verdade é que o Brasil tem jeito. Ele está aqui qualificando, né? Esse trecho, a oração subordinada está fazendo o papel de predicativo. Porque ele se apresenta aqui com o verbo de ligação. E ele serve para isso, o verbo de ligação, como eu já falei para vocês, né? Ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação. E o restante é oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, a verdade é esta. Qual? Porque o Brasil tem jeito. Então, mais uma aqui, predicativa. O melhor era que todos lutassem pelos seus direitos. Eu olho aqui, né, para a oração, já identifico o verbo de ligação, que é o melhor, né, que está fazendo aqui o papel de sujeito. Então, se o verbo de ligação ele tem essa função de ligar o sujeito ao seu predicativo, ao seu estado aqui, a oração subordinada, que lutassem, também vai ter esta mesma função. Tá? Identifique logo o verbo de ligação, aí vai facilitar. Aqui nós temos uma conjunção integrante, né, que sempre está o que, a maioria das vezes vem o que e o se, né? Não tem que ter somente que e se, né? Mas a maioria das vezes é o que e o se. Então, o melhor era, nós temos a oração principal, o melhor, que todos lutassem pelos seus direitos, é a oração subordinada, substantiva, predicativa. Aí por que predicativa? Porque ela tem a função de predicado, tá bom? Então, a pior saída foi aumentar os juros. Então, a pior saída a gente viu aqui que já, né, nós temos aqui o verbo de ligação. Então, nós temos a oração principal,
e a oração subordinada. Então, aqui também nós temos uma predicativa, oração subordinada, substantiva, predicativa. Aí vamos ver uma apositiva. Então, qual é a função da apositiva? É só você fazer, né, a ligação com aposto. O que é o aposto? Lembra do aposto, né? Que ele está ali para dar uma explicação. O aposto ele serve para isso. Então, a apositiva vai ter essa função também de aposto na oração. Então, vamos ver aqui o exemplo. Só havia uma meta. Oração principal. Só havia uma meta. Eu tenho que completar o sentido desta frase. Então, trouxe uma oração subordinada. De que tipo essa oração subordinada? Que tivesse sucesso na carreira, né? Que é a oração aqui, nós temos a conjunção integrante, a oração subordinada, que faz relação com a oração principal, ela é apositiva, porque ela tem a função de aposto, ela vai dar uma explicação. Veja só havia uma meta, 2 pontos. Vou explicar. Que meta é esta? Que tivesse sucesso na carreira. Então, aqui está explicando, né? Só havia uma meta. Qual meta? Isto aqui, que está aqui na oração subordinada. Veja que tem 2 pontos, gente. Então, a maioria das orações subordinadas substantiva apositiva, ela aparece depois de 2 pontos, tá? Não esqueça. Também não é regra geral, mas é maioria. Então, algumas dá para você identificar por alguns elementos que aparecem nela, né? A predicativa, um verbo de ligação. A positiva, ela geralmente aparece com 2 pontos, né? E ela dá uma explicação, a subordinada dá uma explicação com relação à oração principal. Aqui só havia uma meta. Que meta é esta? Aqui eu expliquei na subordinada, que tivesse sucesso na carreira. Então, esta é a meta. Foi dada uma explicação. Então, a positiva, a positiva, né? Ela tem a função de aposto, porque ela vai explicar, né, um termo que já foi mencionado anteriormente. E este termo que a apositiva vai explicar, ela está na oração principal. Observaram os 2 pontos aqui, depois dos 2 pontos vem a explicação. Elas podem aparecer também entre vírgulas, porque o aposto vem entre vírgula, né? Então, olha só, a meta que tivesse sucesso na carreira deu certo. Então, a meta veio aqui. O que, né? Conjunção integrante. Aqui, qual é a meta? Deu certo, eu posso, né, tá na ordem inversa aqui, pode dizer, deu certo a meta. E que meta? Que ele tivesse sucesso na carreira. Aqui, como é um aposto, ele vai estar entre vírgula, entre os 2 termos. Então, a meta é que tivesse sucesso na carreira. Isso aqui vai ser a oração subordinada, substantiva, apositiva. Apositiva. Aqui está, gente, entre vírgula, tá? Porque ela vai ter o mesmo valor de um aposto. O aposto vai estar entre vírgula aqui. A meta, que tivesse sucesso na carreira. Só mudou, veja que foi a frase anterior, mudou a posição, né? A meta deu certo. Aí eu quis explicar qual era a meta, que tivesse sucesso na carreira. Entenderam? Não, olha só, não esqueçam, né? A maioria das vezes, essa apositiva, ela vem depois de 2 pontos, mas ela pode vir também entre vírgula, por ser, né? Por ter a mesma função do aposto. O aposto, geralmente ele vai vir mesmo entre vírgula, explicando
um determinado termo, tá? Nós só mudamos a posição de uma para a outra. Então, esta foi a nossa aula. Nós vimos mais 3 tipos de orações subordinadas substantivas. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.